Um papo de A gente tá falando da Suzana Vieira. E ela deu umas declarações bem bombásticas. E aí que dividiu um pouco de opiniões nas redes sociais. Mas entre nós, basicamente, as opiniões no camarim eram bem parecidas. Elas foram polêmicas, né? Eu acho que, na verdade, ela é polêmica do ponto de vista que mexe num lugar que parece muito sensível hoje em dia. Claro. Nem acho que o público em si se divide muito, porque se a gente considerar os últimos folhetins que foram pro ar com a presença de influenciadores digitais, a própria emissora vem constatando que a falta dos veteranos, dos sócios já conhecidos por outros trabalhos na TV, é algo essencial. Tanto é que a gente comentou aqui nessa semana que para o remake de Vale Tudo, alguns grandes nomes estão sendo chamados, estão fazendo testes. Então, de fato, eu acho que essa é uma constatação até do próprio mercado que produz teledramaturgia. Porém, a fala da Suzana Vieira vem e traz, de fato, à tona o que é o pensamento de muitos atores. E aí, eu posso até já antecipar, tem o vídeo, se você quiser assistir. Ah, eu quero. Eu vou antecipar que o problema é o pós-vídeo, porque ali não é só a Suzana que entra para o debate. O que eu posso garantir é que vai ganhando corpo o debate, alguns outros atores, até novatos, embarcam na fala da Suzana e começam a alfinetar esses influencers / atores, e aí a coisa vai ganhando uma proporção maior dentro da emissora. Ah, eles concordam com a Suzana. Sim. Vamos ver o vídeo dela, para o pessoal em casa entender direitinho o que ela disse? De que jeito ela disse tudo isso também? Olha lá. Bonita essa foto. Você vê essa questão hoje dos influencers, que tá tão em alta nas Eu não tenho a menor novelas. noção do que eles são, juro por Deus. Muitos estão virando atores. Eu não entendo o que eles são, meu amor. Influencer sou eu. Eu sou uma influencer, eu estou há 40 anos na TV Globo. Eu influenciei 40 mil pessoas dentro desses anos, todos nós, a novela brasileira. Influencer é o Agnaldo Silva. Influencer é os autores da TV Globo, são os grandes atores. Influencer são os cantores brasileiros. Influencer são os músicos brasileiros. Esses são os influencers. Muito obrigado, um beijo bem carinhoso e até a próxima. Então, eu não sei a opinião de vocês. Eu acho que quando a Suzana Vieira diz que ela é uma influencer, e todo mundo que está à frente de uma câmera tem que ter uma responsabilidade porque influencia as pessoas. Claro. Isso é um ponto certo. Agora, quando se fala em influencer nas redes sociais, o que eu vejo é assim, não importa o que a pessoa seja, né? Eu posso ser uma influencer e sou apresentadora, mas eu tenho que saber e estar pronta para ser uma apresentadora. Então, o que eu acho que às vezes mistura e dificulta muitas pessoas entenderem, porque tem influencers que são muito bons como influencers, fazem curso de atores e são muito bons como os atores, fechou. Tem outros que são muito bons influencers, mas que não estão preparados para serem atores. Então, o que eu acho que falta, não é falar assim, que é influencer não pode ser ator. Para ser ator, tem que ser ator. Claro. Que você é ser médico também, você é apresentadora, você é alguma coisa, que for, tudo bem. Mas é pra isso, porque eu acho que também fica chato você falar, todo influencer não é bom, não é? É um debate importante, toca num lugar muito sensível justamente por isso, porque obviamente uma coisa não impede a outra, mas é necessário que haja preparação. Eu acredito que os dois casos mais recentes de maior visibilidade em relação à mudança de profissão foi com a Rafa Kalimann, que atualmente está no ar na novela das 7. Alguns momentos ela teve a atuação questionada, porque a novela está no ar, e quando a Jade Picon também estreou na novela Travessia, fazendo a Kiara, também teve o trabalho questionado no desempenho dela como atriz. O ponto é que a gente tem alguns exemplos do que hoje a gente fala que é influencer. Lá atrás, a gente viu, por exemplo, Grazi Massafera, que era também considerada uma profissional talvez incapaz de exercer a carreira de atriz. Porque era ex-BBB, tinha um ex-BBB. preconceito gigante em cima disso. Ela foi lá, se preparou, estudou e foi evoluindo na carreira a ponto de concorrer a um Emmy. Então, assim, vamos, eu acho que entender que do lado de cá, né, da gente como público, de fato, eu acho que o questionamento é muito mais sobre a preparação, o tempo de preparação, do que o velho preconceito de falar, influencer não pode ser ator. Agora, a fala da Suzana faz muito sentido, apesar que eu tenho uma ressalva. Quando ela fala que ela é influencer, eu tenho um leve debate em relação a isso, porque eu acho que, por exemplo, pegando a Rafa Kalimann, porque eu acho a Rafa uma baita influencer, acho a Jade Picon uma baita influencer. Ainda, e quando você fala, o que é baita influencer? Cara, elas produzem conteúdo de qualidade, sabem se comunicar, dar atenção para os fãs, ser relevante nas redes sociais, o que é muito difícil e dá um trabalho danado. Até aí, para mim, não está em xeque elas serem influenciadoras. Se é que a gente vai pegar as duas como exemplo, só para facilitar
para o debate ficar mais inteligente. Porque senão fica muito amplo também. Você fala, ah, quem está falando de quem? Então, vamos pegar os dois casos Mesmo que a mais Suzana não recentes. estivesse falando dela, são os dois exemplos mais perfeitos pra gente mostrar. Que foram noticiados amplamente na mídia. Então não é porque a gente está de picuinha com elas, pelo contrário. Duas meninas com um baita potencial aí para evoluir na carreira. Agora, o ponto é o seguinte, o que acontece a partir desse momento que ela, como uma atriz veterana, percebe que alguns colegas foram perdendo espaço, perderam o contrato, não conseguem voltar para o ar? Ao perceber essas demissões, em contrapartida, ver outras pessoas que não têm ainda a mesma capacidade sendo contratadas, acaba doendo. Toca numa ferida que, para ela, como uma veterana, ela ganha voz ao levantar esse debate. Então, ela também está fazendo o papel de levantar e falar, opa, peraí, né? Eu acho que é necessário reconhecer. Você pega o Aguinaldo Silva, que está fora do ar, não está mais escrevendo, e é um cara talentosíssimo, fez grandes novelas, Fantástico, né? É um grande novelista. Então, eu acho que a Suzana está levantando um debate importante e, como eu disse, a gente tem Caio Maiente, que arrebentou na última novela da Sete que ele fez, que foi... agora, gente, a minha cabeça... Vai na Fé. Vai na Fé. Fez Vai na Fé, arrebentou. A Débora Osório, que fez a novela das 9, também arrebentou. Se não me lembra, a última novela dela foi Pantanal. É um novo talento. E eles foram para a rede social dizer que também são novos atores, mas que eles reconhecem a necessidade de estudar, de ler bons livros, Mas de se acho que essa é preparar. a questão. É. Mas se a gente analisasse friamente, quando a gente começou, a gente era como a gente é hoje? Não. Claro que não. É a prática, é a É a dedicação. né? prática. E assim, a gente tem que se preparar todos os dias. A gente tem que se readequar de tempo em tempo, mais de 360 na volta. Sim. Porque você tem que mudar totalmente o que você fazia. Então, eu acho que muitas vezes o que falta é as pessoas terem um pouco de compreensão. E incentivar as pessoas a se formarem, a se profissionalizarem. Acho que né? talvez por parte dos influencers, desses grandes que o Matheus citou, porque são pessoas responsáveis. Você não vai viajar de Picon, a Rafa Kalimann, com uma arma na mão, sabe? Elas sabem do papel dela. Talvez em algum momento a gente definir, né? O que realmente é ser um influencer? É igual aquela história. O que é ser celebridade, o que é ser célebre? Sabe? Porque senão você ganha um rótulozinho e serve pra tudo. Há anos atrás a gente teve essa discussão dos jornalistas, né? Porque agora não precisa mais ser jornalista. E ok, a coisa foi se adequando. Mas não é que todo mundo é influencer e você está gabaritado para tudo. Isso não existe. Não Como existe. eu sou jornalista, eu não estou gabaritado para tudo. Sim, claro. Mas eu acho que é sobre isso. Não é sobre os influencers que não podem ser atores. Não é sobre os jornalistas que não podem ser atores. É que, para a gente ter uma nova profissão, e não importa qual a primeira profissão de base que a gente teve, a gente tem que se preparar. Como a gente tem que continuar se preparando na profissão que a gente já tem. Diariamente. Exato. Então é sobre isso. Eu acho que as pessoas, às vezes, ficam querendo carimbar e colocar todo mundo que tem uma rede social ativa dizendo que é influencer. Falamos da Jade Picon e da Rafa Kalimann. Tem São milhões de seguidores. duas grandes influências e muito boas no que fazem. Agora, aquele menino que se disse influencer, que saiu com um carro fazendo atrocidades, Lembra? se julgava influencer. Aquilo não é influencer. Não. Então não dá pra pôr tudo num balaio só, gente. Não dá. As pessoas se autodenominam tantas coisas e a gente não pode aceitar essa autodenominação como sendo, sim, uma pessoa fazendo parte de algo tão responsável que é como uma pessoa sendo influencer, você influenciar as pessoas. Claro. Tem um ponto importante, acho que dois. A Alice Wegman, e eu falei da Débora Osório, ela fez, na verdade, Terra Vermelha. Um ponto importante, um desabafo agora, recente, veio à tona da Alice Wegman, que também fez inúmeras novelas na Globo, com o Armando Babaioff, que é um talentoso ator que passa pelo país inteiro atuando no teatro e etc. Eles falaram que fizeram um teste muito emocionante, muito forte, muito denso, mas que, na verdade, o número de seguidores dele e dela, da Alice, foram questionados para assumir um papel. Uma vez que, hoje em dia, além de ser bom ator, pesa o fato de ter presença na rede social. Tem um debate até para o público de casa, porque como faz mais parte do nosso dia a dia, às vezes as pessoas não entendem, mas por que então que estão mudando essa concepção de na hora de fazer um teste olhar o número de seguidores? Porque também muitas vezes a emissora ou a empresa, porque hoje tem inúmeras plataformas de streaming também produzindo, graças a Deus tem uma produção nacional muito grande, é justamente pensando na repercussão daquele trabalho. Porque se é muito seguido, naturalmente mais pessoas vão ter interesse de acompanhar aquela trama, aquele folhetim, aquela novela, aquele filme, porque aquela pessoa já tem uma base de seguidores maior. O que não é claro assim, né? Não quer dizer que a pessoa vai ter muitos seguidores na internet e naturalmente ela vai converter. Mas é uma tentativa, né? Mas é uma de tentativa. agregar. Exato. Então o mercado também está aprendendo muito em relação a isso, com essas possibilidades. Só acho que é muito bom quando a gente vê uma Suzana Vieira, que é uma baita atriz com uma trajetória, começa a levantar esse debate, porque aí sim as empresas se sentem na obrigação de reavaliar
para onde a coisa está indo, para também não perder a mão, né? É verdade. Porque a gente quer ver os novos atores, é claro que a gente Claro, quer. eles merecem, né? E que nem sempre a gente começa, eu não conheço ninguém que tenha começado brilhantemente no seu primeiro Não. trabalho, primeiro dia, o primeiro ano, Sim. os 10 primeiros anos de trabalho. A gente vai evoluindo. Mas que a gente tem essa oportunidade, mas sem essa história de preconceito. Sim. A pessoa tem que estar Julgamento. preparada. Não importa a raça, o gênero, não importa nada, tem que estar preparado para aquela função. É só sobre isso. Só. Só. É muito mais simples. Respeitar E não o outro. perder os veteranos, que a gente também quer ver na tela, sempre nas tramas, nos Mas folhetins acho que e as tudo empresas mais. até estão percebendo, né, Kátia? É, acho que estão. Naturalmente, quanto é necessário. Agora,